A paz do Senhor, queridos, mais uma vez aqui, irmão Marcos Saraiva, e dessa vez nesse muito curto vídeo, nós queremos passar para alguns irmãos que têm nos perguntado pelo WhatsApp e eu sei as muitas interrogações, compreendo, mas é difícil responder tantas perguntas por WhatsApp ou através de um pequeno vídeo como esse. Mas nós queremos deixar aqui para os irmãos, além das que nós falamos no vídeo anterior, das interrogações dentro da questão apocalíptica, da nossa fala anterior a outro vídeo, e nós queremos falar sobre agora outros assuntos pertinentes à própria escatologia e que são de difíceis interpretações para algumas pessoas que até nos perguntaram pelo WhatsApp e que nós unicamente falaremos de algumas temáticas aqui, mas não tem como nós darmos os seus significados, porque o vídeo aí ficaria muito grande. Mas alguns assuntos que as pessoas têm muitas dúvidas dentro da questão do Apocalipse, elas se divergem exatamente nessas linhas de pensamento em relação a essas perguntas. Por exemplo, a igreja passará pela grande tribulação, sim ou não? A igreja, ela verá o anticristo, sim ou não? Deixa eu deixar só uma deixa aqui interessante para os irmãos entenderem uma coisa. Quando eu era menino, eu ouvia um ditado popular antigo que dizia assim: 1000 anos chegará, 2000 não passará. Quem ouviu esse dito antigo? Era das pessoas antigas. Então, algumas pessoas antigas já diziam assim: meu filho, antes que algumas coisas dessas, das quais estão acontecendo hoje, o lesbianismo, o homossexualismo e tantas outras coisas que estão acontecendo hoje, algumas pessoas diziam que quando essas coisas começassem a acontecer, que a igreja não estaria mais aqui na Terra. E o mais interessante é que todas essas coisas estão acontecendo e muitas outras mais, e a igreja ainda está aqui. Aí fica essa interrogação. A igreja passará pela grande tribulação ou não? A igreja verá o anticristo ou não? É uma pergunta boa para se pensar, não é? Outra pergunta que as pessoas perguntam muito é: quem são essas três pessoas? O anticristo, o falso profeta e a besta. Quem são eles? É outra pergunta. Por exemplo, uma pergunta que as pessoas questionam muito, e existem N linhas de pensamento. O real significado do 666. Que existem tantas linhas de pensamento em relação ao significado do 666. Aí nós vamos para aquela questão que eu já falei no vídeo anterior, de um arrebatamento secreto, de que ninguém verá, nem ouvirá, nem tampouco os sons das trombetas, dos cavalheiros que virão nas nuvens. O que é isso? Esse arrebatamento será secreto, ninguém vai ver, só os salvos ouviremos? Como se entender isso? São perguntas pertinentes ao livro do Apocalipse, que são elas bem interessantes. Por exemplo, quem são os 144 mil que fala lá no livro do Apocalipse? Quem são aqueles? Quando nós dissecamos também um pouco a respeito de algumas perguntas pertinentes ao livro do Apocalipse, nós vamos nos deparar lá com Mateus capítulo de número 24, e Mateus capítulo de número 24 é um texto muito interessante e que se divergem muitas interrogações e que existem muitas linhas de pensamento em relação a isso. Por exemplo, quando Jesus começa a dissecar a respeito do fim, Mateus capítulo 24, versículo 11 diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Como se entender o surgimento desses falsos profetas? Quem são verdadeiramente, irmãos, esses falsos profetas? Eles ainda surgirão ou eles já estão no nosso meio? Como se identificar, irmão Marcos Saraiva, verdadeiramente esses falsos profetas? Quem são eles? Que você vai compreender direitinho quem são essas pessoas. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 13, assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que fim é esse? É o arrebatamento da igreja, dar-se ao fim? Ou fim ou juízo final? Que fim é esse? Mateus capítulo 24, versículo de número 14, diz assim: e quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O que significa isso? Esse evangelho não já foi pregado a todo mundo? E as pessoas que partiram sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a Cristo, sem ouvir falar de Cristo, o que acontecerá com essas pessoas? Qual o significado desse texto de Mateus capítulo 24, 14? Outro texto que traz muitas divergências teológicas
É Mateus capítulo 4, versículo de número 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Por que está dizendo aqui não, nem no inverno, nem no sábado? Outra pergunta é, Mateus capítulo 24, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. O que significa a abreviação desses dias? Inclusive algumas pessoas dizem assim, rapaz, a semana já se passou, o mês já se passou, ontem era 2022, já estamos em 2023, já estamos chegando em 2024, e eu já ouvi muitas pessoas dizerem que isso significa exatamente o respaldo para esse texto, a abreviação dos dias. Realmente é isso mesmo? Mateus capítulo, quando saímos de Mateus capítulo 24, nós chegamos aqui em Apocalipse capítulo de número 1, não vou nem dissecar porque o vídeo vai ficar muito extenso, mas quando nós chegamos em Apocalipse capítulo de número 6, existem várias linhas de pensamento quando o texto diz que a abertura dos primeiros selos fala que, e eis que vinha um cavalo branco, e sobre ele um cavaleiro que saiu vitorioso e para vencer. Esse cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, ele verdadeiramente é Cristo ou é o anticristo? Apocalipse ainda capítulo 6, no versículo de número 2, versículo de número 3, vai falar sobre o segundo cavaleiro, que é o cavalo vermelho. O que significa esse cavalo vermelho? O terceiro cavalo é o cavalo preto. O que significa esse cavalo preto? E o último é o cavalo amarelo. O que significa esse cavalo amarelo? Isso já aconteceu? Esses cavaleiros já estão entre nós? Ou realmente esse texto ainda vai se cumprir? Saiu de Apocalipse capítulo de número 6, sem falar de todos os textos, todos os títulos, as epígrafes do Apocalipse e as temáticas que aqui existem, porque o vídeo vai ficar muito longo, como eu já falei, nós vamos para outros textos também que deixam muitas dúvidas na mente dos irmãos. O que é o juízo final? De Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Onde dar-se-á esse juízo final? No céu? Na terra? Em Israel? Onde se dará esse juízo final? Apocalipse capítulo de número 21 diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra. Esse novo céu e essa nova terra, essa terra será destruída, aniquilada, desfeita, aqui haverá uma outra terra, ou essa terra será restaurada? Qual o real significado de um novo céu e uma nova terra? É muito interessante e só num seminário escatológico para a gente dissecar, para a gente compreender e tirar suas dúvidas. Eu me chamo irmão Marcos Saraiva, estamos à sua inteira disposição para qualquer dia, para qualquer hora, aprendermos juntos com a palavra de Deus. Um abraço e que Deus continue abençoando todos vós, em nome de Jesus.